sentir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Declaro aberta a audiência pública da Prefeitura Municipal de Pereiras, referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Convido agora o senhor Carlos Alberto Fecina para que possa fazer sua explanação. Boa noite. Nós estamos aqui para dar início na audiência pública no primeiro quadrimestre de 2026. Então, no artigo 4º no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município tem que fazer até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente. A gente começa a falar aqui, então, das receitas. Receitas correntes, descrição dela, que ela é composta por receita tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender a despesas correntes. E receitas de capital, resultam da efetivação nas operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. O primeiro quadro que é demonstrado aqui é a distribuição da receita por categoria econômica. Então, tem 6 colunas. Na primeira delas é a descrição da receita. A primeira linha é a receita corrente. Meta orçamentária anual dela é de arrecadar, a previsão de arrecadar R$ 51.659.797. No primeiro quadrimestre, que é a coluna terceira, aparece o que arrecadou no quadrimestre, R$ 17.968.754,69. A quarta coluna é até o período, ou seja, como é o primeiro quadrimestre, repete-se o valor até o período de 17.968.754,69. A quinta coluna ali é o percentual, que a arrecadação do primeiro quadrimestre, comparando com a meta estabelecida no orçamento, essa arrecadação representou 34,78% em relação à meta orçamentária. Na segunda linha, na descrição, tem receitas de capital. Previsão, meta orçamentária para arrecadar, 3.250.000. Primeiro quadrimestre arrecadou 130 mil, até o período 130,
percentual de arrecadação foi 4% comparado com a meta estabelecida. E no período, somando as duas receitas, corrente e capital, o total de meta orçamentária é R$ 54.909.797. Arrecadou no primeiro quadrimestre das duas R$ 18.098.754, que representou 32,90% da meta estabelecida no orçamento. Aqui, vem aqui a distribuição das receitas por natureza. A despesa corrente, ela é os 51 milhões, né, que nós já vimos no quadro anterior, 659.797, que ela tem aqui, em cada linha abaixo da descrição, a composição da natureza da receita, com os valores previstos na meta inicial aqui, o arrecadado em cada linha correspondente à descrição, no primeiro quadrimestre, até o período e o percentual. Em imposto, taxas e contribuição de melhoria, arrecadou 2.692.000. Comparado com a meta do orçamento, 7.118.000, representou 37,82%. Receita de contribuições, previsão orçamentária 375.000, arrecadou 99.697, representou 25,56%. Receita patrimonial, 487.090, arrecadou no primeiro quadrimestre 210.000, falando em números redondos, e representou 43,31%. Receita industrial, 7.000, não arrecadou nada, até no primeiro quadrimestre. Receita de serviços, 111.600 de previsão de arrecadação. Primeiro quadrimestre arrecadou 27.811, representou 24,92%. Transferências correntes, meta, 43.174.000. Arrecadou no primeiro quadrimestre 14.924.000, que representou 34,57%. Outras receitas correntes, R$ 386.188, arrecadou 13.056, que representou 3,38%. Agora vem a receita de capital. Meta, 3.250.000. Ela arrecadou 130.000 de alienação de bens e transferência de capital não arrecadou nada. E a transferência de capital aqui, ela representou 100% de arrecadação, porque não tinha nada previsto e passou a arrecadar. E o fechamento é o mesmo do fechamento anterior, do quadro anterior. A arrecadação foi de 18.098, comparada com 54.909 de meta, arrecadou 32,96%. Agora ver aqui o comparativo da receita do primeiro quadrimestre de 2026 com o primeiro quadrimestre de 2025, um quadrimestre com o outro. Lá em 2025, primeiro quadrimestre arrecadou 17.024.000. No primeiro quadrimestre de 2026, arrecadou 18.098. Este quadro aqui ele demonstra a variação entre os períodos. Entre o primeiro quadrimestre de 2026 pelo primeiro quadrimestre de 2025. Houve um incremento de arrecadação a mais no primeiro quadrimestre de 2026 de 6,30. Ou seja, o 18.098 comparado com o 17 deu 106,30. Ou seja, um incremento de 6,30 a mais do que no primeiro trimestre de 2025. Aí vem as despesas, né? Agora falando das despesas.
também são as despesas correntes, que compõem a receita corrente pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes destinadas a atender outras despesas não classificadas nas modalidades anteriores. Despesas correntes são aquelas despesas de caráter continuado. Sempre existe essas despesas. Então, por isso que tem o nome de corrente, né? Despesa de capital. Resulta da efetivação de despesas de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Este quadro primeiro aqui, ele demonstra a despesa por categoria econômica empenhada no primeiro quadrimestre. A primeira coluna aqui é a descrição. Despesas correntes. Meta orçamentária, 47.461.000 de meta de despesa. No primeiro quadrimestre empenhou 19.865.000, que representou 41,52% da meta estabelecida inicial de 47 milhões. Despesa de capital, a previsão, 9.674.000, arrecadou 1.026.000, que representou 2,60% da meta inicial de 9 milhões. E a reserva de contingência, 395.168, não houve execução nenhuma, portanto o percentual dela foi 0. E na composição das duas, o empenhamento de despesa no primeiro quadrimestre foi de 20.891.000, comparado com a meta orçamentária atualizada de 57.531.000, representou um empenhamento de despesa no primeiro quadrimestre de 36,31%. Este quadro aqui é o quadro comparativo da despesa 25 e 26, que aconteceu lá em 2025 no primeiro quadrimestre e agora no primeiro quadrimestre de 26. A despesa corrente, lá em 2025, foi arrecadada 17.944.000. No primeiro quadrimestre, aqui na quinta coluna, na primeira linha corrente, arrecadou 19.865.000, que houve um incremento também de empenhamento a maior em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, de 10,70% nessa despesa corrente. A de capital, lá no primeiro quadrimestre de 2025, executou 1.216.000. Neste primeiro quadrimestre de 2026, foi executado 1.026.000, que representou 84,39% comparado com do que gastou lá em 2025. Portanto, empenhou-se menos do que o primeiro quadrimestre de 2025. Na composição das duas, a arrecadação foi de 20.891.000 em 2026, lá em 2025 foi de 19.160, que deu aquele incremento de 9,03% de despesa executada a maior no primeiro quadrimestre de 2026. Aqui é um comparativo, agora, só acompanhamento da execução orçamentária no exercício com recursos próprios. Primeiro quadrimestre, só com recursos do Tesouro. Não entra mais nenhuma fonte de receita, nem a 2 do Estado e nem a 5. Primeira coluna lá é o quadrimestre, são os quadrimestres. Abril, por que está abril aqui? Porque ele abrange janeiro, fevereiro, março e abril. Agosto fecha o segundo quadrimestre e dezembro vai fechar o terceiro quadrimestre. Portanto, nessas linhas de agosto e dezembro estão zeradas porque vai acontecer ainda. O que aconteceu no primeiro quadrimestre que fecha em abril? A receita prevista
dos 4 meses, de janeiro a abril, era para arrecadar R$ 12.920.199. Realizou R$ 13.014.953 mil. Uma diferença a maior arrecadada em relação à previsão do quadrimestre, R$ 94.756. Aí vem, isso aqui são as 3 colunas que nós falamos aqui da previsão, da realização e da diferença em relação à receita. As 2 próximas colunas aqui, despesa liquidada, trata-se da despesa liquidada. Quanto que liquidou de despesa no primeiro quadrimestre de 2026, só da fonte 1, só da fonte do Tesouro? Foi liquidado R$ 13.056.652. Comparada com o que arrecadou no primeiro quadrimestre, de R$ 13.014.953, a diferença foi de R$ 41.699,11. Portanto, esse R$ 41.699, ele representa um déficit de execução da fonte 1. Por quê? Porque para estar equilibrado a arrecadação com a despesa, ela tinha que ser igual, a receita arrecadada tinha que ser igual à despesa liquidada, ou a receita arrecadada maior que a despesa liquidada. E aqui não é diferença grande, mas tem uma diferença que aponta como déficit, o R$ 41.699, nesse primeiro quadrimestre de execução de tesouro, da receita do tesouro. Esse quadro aqui, aquilo que foi falado lá, foi colocado numa outra composição aqui, que a receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 13.014, menos a despesa empenhada no primeiro quadrimestre, 13.056, déficit de execução orçamentária, 41 mil, que é o que nós falamos no quadro anterior. Deixando assim claro que deveria estar, no mínimo, equilibrado. Receita igual a despesa liquidada. Não dá para comparar com a despesa empenhada com a receita arrecadada, porque no começo do ano empenha-se bastante contratos global. Se empenha tudo aquilo que vai, o ano inteiro, do contrato em janeiro, depois vai liquidando mês a mês. Então, se comparar a receita do Tesouro, o que arrecadou no primeiro quadrimestre, e comparar com a empenhada, o déficit vai ser muito maior, mas não é esse o cálculo, porque essas despesas ainda vão acontecer. Aqui vem demonstrando aqui o próximo quadro, demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar processados. Saldo de exercício anterior passou R$ 2.331.936,43 de restos a pagar. Foram pagos dentro do primeiro quadrimestre de 2026 R$ 1.898.231,86. Ficando um saldo para o próximo quadrimestre, a partir do próximo quadrimestre, maio para frente, de R$ 433.704,57. Então, houve até um pagamento de restos a pagar significante aqui. De restos a pagar processado, ou seja, daquelas despesas empenhada e liquidada que passou para o ano seguinte. O que é a liquidada? Já recebeu a mercadoria, se for mercadoria, o serviço já foi prestado de cada nota fiscal que está lá no empenho, a obra já foi medida, certa, executada, então ela passa como despesa processada. E vem o resto a pagar de despesas não processadas, aquelas que o empenho passa, mas não recebeu a mercadoria, nem o serviço, só houve o empenho apenas. E na contabilização dela, ela aparece como não processada. Ela vai ser liquidada dentro
do exercício seguinte, como é o caso aqui. Passou de despesa não processada R$ 1.114.878.055. Liquidou desse valor, foi entregue parte desse 1.114.000 no primeiro quadrimestre, porque liquidou 479.860. São coisas que foram entregues, nota fiscal comprovando tudo, foi a liquidação dela. E pagou desse valor de 479 que liquidou, 456.977,58, ficando um saldo para o próximo quadrimestre de R$ 657.900. Aí aqui é um demonstrativo agora da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, comparado com a despesa empenhada no primeiro quadrimestre em todas as fontes de recursos. Ou seja, na fonte 1, Tesouro, 2, a do Estado, e 3 e 5, a federal. Todas as despesas de todas as fontes. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 19.321.000, menos a despesa empenhada no primeiro quadrimestre, 20.891.920. Déficit de execução orçamentária da despesa empenhada, 1.570.000. Aqui a gente repete também que nesses 20 milhões aqui de despesa empenhada, tem despesa que está empenhada nesse primeiro quadrimestre, que vai acontecer ainda. Empenhou, mas não liquidou. É a despesa empenhada, por isso que ela está maior, e dá um déficit desse daí. Aqui, observa que houve uma queda, porque aqui compara outro quadro, a despesa arrecadada no primeiro quadrimestre com a despesa liquidada no primeiro quadrimestre. Receita arrecadada, 19.321.000, menos a despesa liquidada no primeiro quadrimestre, 18.045. Então, houve um déficit em todas as fontes de 1.275.000. Ela, comparando com a receita empenhada, o déficit foi de 1.570.000. Na liquidada, foi 1.275.000. Consequentemente, diminuiu. Essa diminuição é resultado, quanto menos for a diferença, é melhor. Aqui vem a aplicação no ensino. Em 2026, primeiro quadrimestre, o município arrecadou de impostos e transferências de impostos dentro do orçamento da Receita, 14.577.227 reais. A legislação que trata da aplicação no ensino diz que o mínimo dessas receitas aqui de impostos e transferências de impostos que o município receba, o mínimo de 25% tem que gastar na educação, que corresponde a 3.644.306. Esse 3.644.306 é o mínimo que o município tem que gastar no primeiro quadrimestre. Como que comportou isso? Despesa com educação básica, ensino infantil e fundamental, empenhada no exercício, no primeiro quadrimestre, R$ 2.364.272. Esse R$ 2.364.000 aqui, chama-se de aplicação direta. O município recebe essas receitas, e dessas receitas ele tem que aplicar o 25%. Retenção do Fundeb. Houve uma retenção do que a prefeitura arrecadou do Fundeb no primeiro quadrimestre, houve uma retenção
de R$ 2.474.768. Por que essa retenção? Porque essa retenção, todos os municípios contribuem com 20% de algumas receitas, como, por exemplo, FPM, ICM, IPI, o ITR, o IPVA. Essas receitas o município recebe como se recebesse os 100% e devolvesse 20% para o Estado. Esse 20% é devolvido, já fica retido lá, mas o município contabiliza esse percentual de 20% como despesa aplicada indireta no ensino aqui. Que depois esse recurso é devolvido para o município, através do Fundeb, como, de acordo com o número de alunos na rede de ensino matriculado na rede de ensino do município. Então, nós tivemos uma aplicação entre a aplicação direta de 2.364, com mais o Fundeb, que reteve de 2.474, de 4.839.040, que representou 32,15% de aplicação no ensino no primeiro quadrimestre. Ou seja, o mínimo era 25%. Então, arrecadou, gastou-se mais do que o mínimo. E aí não tem... O mínimo, quando fala o mínimo, é o mínimo. Pode gastar. Não gastar um valor exagerado, porque pode talvez também faltar para outras áreas do município. Então, a aplicação no primeiro quadrimestre com a educação, de recursos próprios no ensino, foi de 32,15%. Aplicação de recursos do Fundeb. O município arrecadou do Fundeb, mais aplicação financeira, 2.680.000 no primeiro quadrimestre. Desse valor, o que fala a legislação? 70% desse valor, o mínimo de 70% desse valor tem que ser gasto com os profissionais da educação, que teria que ter gasto R$ 1.876.325 do que ele recebeu, dos 2.680.000. E a aplicação mínima dentro do quadrimestre, porque ela fala no exercício, esses percentuais vão ser medidos mesmo lá em dezembro. Mas esse acompanhamento quadrimestral é importante para não deixar para o final do exercício querer atingir os limites, se estiver muito abaixo, que não vai conseguir. Então, a aplicação mínima de 90% dentro do primeiro quadrimestre, do que arrecadou nesse quadrimestre, seria 2.412.000. Como que comportou? Despesa empenhada com os profissionais da educação, R$ 2.396.633, que representou 89, da despesa liquidada, 89,18%. Na paga, na empenhada, 2.393.000, 89,30%. Na liquidada, 2.390.000. Representou 89,18%. E na paga, 2.257.000, que representou 84,20%. Portanto, entre despesa empenhada, liquidada e paga do Fundeb, com os profissionais da educação, aplicou-se acima do mínimo obrigatório de 70%. O mínimo era 70%. Ele teve na empenhada 80,30%, na liquidada 89,30% na empenhada, 89,18% na liquidada e 84,20% na paga. Com os 30% não teve nenhuma aplicação. Este quadro aqui, ele demonstra a aplicação dos recursos do Fundeb, primeiro quadrimestre acumulado. O ganho do município com o Fundeb. Receita recebida do Fundeb no exercício, que só o que recebeu, 2.659.259. Dedução
da receita por a formação do Fundeb, 20% do que ele arrecadou do Fundeb no primeiro quadrimestre. 2.474.768. Então, o que aconteceu? Ele contribuiu com 2.474.000, recebeu 2.659, teve um ganho de R$ 246.841. Ou seja, o retorno do Fundeb, comparando com aquilo que ele contribuiu, foi maior. Em 246.000 no primeiro quadrimestre. R$ 841. Aplicação na saúde. A saúde também é composta para gastar a receita de imposto e transferência de impostos na saúde, que aqui representou 16.671.847 de arrecadação. A legislação fala que o mínimo de 15% tem que ser gasto aplicado na saúde. Que esse 15% dos 16 milhões é 2,5 milhões, o mínimo que teria que ter gasto. Gastou, empenhou 4.401.000, que representou 26,40%, liquidou 4.252.000, que representou 25,50%, e pagou 3.801.000, que representou 22,80%. Nas 3 fases da despesa, os gastos com a saúde superou o mínimo de 15%, na empenhada, liquidada e paga, portanto, atingindo o mínimo obrigatório. Na dívida fundada, o que é a dívida fundada? A dívida fundada, ela é composta por contratos cujo prazo de vigência de amortização é acima de 12 meses. Então, aqui entra parcelamento de INSS, financiamentos adquiridos, né, realizados com amortização acima de 12 meses. Todo o contrato que o município fizer com prazo superior a 12 meses, está se falando em dívida a longo prazo, dívida fundada. O saldo anterior, de 31 de dezembro de 2025, na primeira linha aqui, INSS, passou com 5.501.041. A terceira inscrição não teve, não houve aumento de parcelamento, mas teve uma baixa. Pagou-se, nesse primeiro quadrimestre, R$ 157.298, e o saldo que ficou para o próximo quadrimestre foi de R$ 5.343.743. Então, diminuiu, nessa linha do INSS, toda aquela despesa que ele pagou no primeiro quadrimestre, que foi 157 mil. O Finisa, que é um contrato, um financiamento que o município também fez lá atrás. Passou de dezembro para janeiro, para cá, 305.091. Não houve inscrição de aumento, houve uma baixa de 71.104 e passou a 233.987. Financiamento, ampliação do distrito industrial. Passou em dezembro de 25, 1.323.333, como saldo anterior. Amortizou, não teve aumento, não teve inscrição. Baixa por o pagamento de 145.412. O saldo que passou para o quadrimestre seguinte foi de R$ 1.177.820, diminuindo também. FGTS, o saldo que passou foi de 141.751, amortizou, pagou 9.078, ficou um débito ainda de R$ 132.672. E os precatórios passou R$ 1.449.698.025, não houve inscrição e não houve pagamento. O pagamento dos precatórios, o município tem o prazo para pagar do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do exercício. Esse saldo de 1.449,
ele tem que ser pago até 31 de dezembro de 2026. O fechamento ficou. Saldo anterior, 8.720.915 que passou para 2026. Amortizou no primeiro quadrimestre de todos eles 382.894 e ficou um saldo ainda de 8.338.021,04 centavos de dívida a longo prazo. Então, houve uma queda, um pagamento de 382.894, que são as parcelas mensais que se pagam de todos eles. Aqui nós temos o demonstrativo do resultado primário. O resultado primário aqui, ele vai medir aqui a receita corrente de 17.968.000, vai para chegar no resultado primário, ou na receita primária, pega-se a receita arrecadada total, menos as aplicações financeiras que ocorreram. Então, 17 milhões que arrecadou, 968, menos a aplicação financeira, no mesmo período do primeiro quadrimestre, R$ 198.258, igual a uma receita corrente primária, R$ 17.770.496. Isso com a receita corrente. Mesma coisa com a de capital. A receita de capital, 130 mil, arrecadou, menos receita de capital primária, menos não, igual, não teve nenhuma, aqui como receita não teve nenhuma amortização, não teve nada que ela pudesse receber a favor. A receita de capital primária foi os mesmos 130 mil. Receita primária total é a receita corrente primária de 17.770, mais a receita de capital primária de 130, que deu a receita primária total de 17.900.496 reais. Esse foi a receita primária total, já excluída as aplicações financeiras. Do lado da despesa, o raciocínio é o mesmo. Despesa corrente, 18.174.000. Vai tirar dessa arrecadação os juros e amortização dos empréstimos que o município tem, que foi de R$ 141.963,79. Tirando isso daí da despesa corrente, ficou uma despesa corrente primária de R$ 17.992.450, já tirando a amortização, juros e multas dentro desse 18. A despesa de capital, 518.289, tem que excluir desse valor a amortização da dívida, aquilo que ela pagou de amortização de dívida. 265.397,35, aqui do principal da dívida. Ficou uma despesa de capital primária de R$ 252.892. Somando a despesa corrente primária de 17.992 com a despesa de capital primária de 252.289, chegou numa despesa primária total de R$ 18.245.342. Tirando a despesa primária de 18.245.342 menos a receita primária de 17.900.942 reais, teve um resultado primário de déficit de R$ 344.845,84. Ou seja, a despesa primária foi maior que a receita primária. E aqui, por final, vem a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, em relação à receita corrente líquida,
até o primeiro quadrimestre de 2006, assim se apresentou. Despesa com pessoal, dentro do primeiro quadrimestre, R$ 27.837.912. Dividido pela receita corrente líquida, 50.786.000. Desculpe, aqui não é esse 20, a despesa não é de 27 milhões, não é do quadrimestre. É de abril de 2026, porque quando que se apura a despesa com o pessoal? É quadrimestralmente, em abril. Pega a receita do mês de abril, somada com as receitas dos 11 meses anteriores, chegou numa... a despesa do mês de abril, somado com a despesa dos 11 meses anteriores, somou R$ 27.837.912 da receita de gasto com folha. Dividido pela receita corrente líquida de R$ 50.786.402. Pegou a receita arrecadada de abril, somou com as receitas arrecadadas dos 11 meses anteriores, chegou nos 50 milhões. Dividindo a despesa pela receita arrecadada, deu um gasto de pessoal de 54,81, ou seja, acima do limite máximo. Estando, portanto, acima do limite legal. Diante do índice de gasto com pessoal apresentado, o Executivo tem 2 quadrimestres seguintes para recompor esse excesso, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Só trouxe aqui falando disso daí, um resuminho em valores do que significa isso, essa diferença do 54 para o 54,81. Para estar no 54, que é o máximo já, essa receita de 27.837 ali, despesa, deveria ser 27.424.000. Estaria com 54% certinho. Mas não foi esse o resultado. O resultado apurou uma despesa de 27.837.000, que representou, ela gastou, esse gasto de 0,81 representou R$ 413.255 acima do máximo. Então, desse valor de 413, a lei fala que pelo menos no primeiro quadrimestre, ou seja, até agosto, o Executivo tem que diminuir 137 mil para poder chegar no 54. Aliás, não, desculpe, desse percentual, desse 413 mil, no primeiro quadrimestre até agosto, ele vai ter que derrubar 137 mil. Os outros, a diferença que ele vai, por 413 desse valor, ele vai ter de setembro a dezembro. Aqui está falando do limite máximo, porque ele ultrapassou o máximo. Ele ultrapassou o máximo. E aqui vale uma colocação assim, que o que influenciou muito aqui foi esse acompanhamento do piso da educação aí que tinha que acompanhar. Então, isso teve um reflexo bastante, influenciou muito nesse resultado, esse piso. Entendeu? Esse foi o maior, que aí foi obrigado a seguir, né? E aí acabou acarretando esse percentual maior. Então, essa foi a explanação aí. Se tiver assim, alguma orientação ainda, alguma coisa, a gente... Obrigada, Madeixa. O vereador Roberto quer falar alguma coisa? O João? Tranquilo. O Madeixa, você tinha falado, acho que no início,
que tinha tido aquele saldo de 433 mil do primeiro quadrimestre, né? Que sobrou. Um saldo. Ele vai para o segundo quadrimestre? Ele entra? Deixa eu ver onde Logo que do tá. início. Era de 433 mil. Você acha que reza a pagar, se fala tal? Ele vai para o segundo quadrimestre, é assim, ó. isso? Ele entra. É assim, ó. Deixa eu achar ele aqui só. Deixa eu ver qual que está aqui. Aí eu já te passo, Aqui, ó. peraí. Achou? São os restos a pagar processados. Isso. Ó, passou com uma dívida para 2026, de dezembro para 26, de 2.331.000, falando número redondo. Esse valor tem que ser pago Tá. até dezembro. Ou, tem que ser pago. A pagar processado, a mercadoria já recebeu de todo esse valor, o serviço que está lá, empenho de serviço, de material, enfim, de toda natureza de despesa está aqui dentro processada. Recebeu e está devendo. Houve um pagamento desse valor no primeiro quadrimestre de 1.898.000. Restou ainda para pagar, desse 2.333.000, 433.000. Sim. Que ele tem que pagar ainda dentro Aí deste ano. joga para o segundo Aí quadrimestre. passa para o segundo que não conseguiu pagar no primeiro. Entendeu? Entendi. E aí eu estava vendo aqui que no empenhado, né, na receita que entra vai de empenhado, que arrecadou aqueles 19 milhões. E aí ficou como empenhado, aí fica com déficit. E no liquidado ficou com superávit. É isso, né? No qual que é que está... Ó, lá na receita lá empenhada, na onde você colocou o empenhado, quer ver, ó? Aqui. Isso, que é 19 milhões empenhado, aí fica com um déficit de 1.570.000. E aí na liquidada é superávit de 1.275.000, é isso? Não foi superávit, não. Não? Tá lá sobre. Ah, não, foi superávit, sim. Foi superávit, né? Sim, sim. É isso, Por quê? então. Por quê? Porque nesse daqui, no primeiro, as despesas no primeiro quadrimestre total do orçamento, a receita está sendo comparada com toda a despesa empenhada no primeiro quadrimestre. E aqui empenha contratos até dezembro, pelo empenhamento global. Então tem um contrato aí de uma obra, que fica em, vamos falar em número redondo, 1 milhão. Tá. Essa 1 milhão seria aí para pagar todo mês, empenhar e pagar todas as medições mensais. Só que em vez de esperar a medição, já ocorre o empenho global da despesa. Então, desse 1 milhão, se nesse primeiro quadrimestre aqui já empenhou 1 milhão, mas liquidou, vamos falar, 400.000. 600.000 continua na despesa empenhada que vai liquidar lá na frente. Tá. Então, ela tem despesa dentro dos 20 milhões que vai ter que estar liquidando mês a mês após o segundo quadrimestre, a partir do segundo quadrimestre. Já, aqui deu 1.570.000 de déficit. Já com a despesa liquidada, o que ocorre? A receita foi de 19.321 e a despesa liquidada no primeiro quadrimestre foi de 18.045. O que é essa despesa liquidada? É aquela que não tem nenhum empenho global aqui. Tem parte do empenho global, mas até abril só, onde média. Tudo aquilo daquele empenho global, que vai até dezembro do resto do 1 milhão, aqui só tá computando aquilo que liquidou até abril. Que é o primeiro quadrimestre. Diminuiu bastante. Então, houve um superávit de execução orçamentária favorável. Certo. E no caso dos precatórios, você falou que tem 1.449.000 que tem que até dezembro. Aí vai paga a totalidade? Então, agora aqui é uma política assim, é uma execução assim, ó. Pode estar sendo pago mensalmente, trimestralmente. O que tem que tomar um cuidado é não ficar tudo lá para dezembro,
pode ocorrer de não conseguir pagar. Então, essas situações sempre estão sendo alertadas, né, para o Executivo, no sentido de melhorando a situação, ou tendo umas condições de ir pagando é melhor do que deixar para o final. Entendi. Mas tem que ser pago. E hoje a dívida total que o município tem é de 8 milhões? 338, mesmo que com INSS, com FGTS. Isto. É isso? Toda a dívida fundada do município, compostas nessa quadrinha aí do INSS, Finisa, o financiamento para o Distrito Industrial, E os o precatórios? FGTS e os precatórios, deu 8.720.000 que passou para pagar. E pagou. Pagou 382.000, ainda ficou 8.338.000. Esse 382.000 de pagamento são parcelas pagas nos 4 meses de todos eles. Todos eles têm uma parcela por mês para ser amortizada. Entendi. E então, para finalizar, então a gente está acima do limite, é isso? Legal. 54 sim, na despesa com o pessoal, sim. Então, até dezembro tem que... Até dezembro ele tem que voltar no mínimo no 54, sendo que 1/3 desse valor, que é os 137.000 que eu falei, aqui, falando em números, que representa esse ponto 8, ele tem que tirar 137.000 até agosto. E a diferença por 400 e pouco, por 413, no segundo até dezembro. Ah, entendi. E aí você falou uma coisa interessante, que o IPVA, que é retido, aí ele vai e depois ele retorna para o fundo, para a educação, é isso? É assim, ó. Quando foi constituído o Fundeb, qual foi a composição de formação dele no Estado? Que todos os municípios iam participar de 5 receitas que o município arrecada, com 20% do que ele arrecadar, vai devolver para o Estado ou ficar retido para depois retornar para o município de acordo com o número de alunos matriculados na rede de ensino do município. Eles fazem a somatória de quantos alunos tem. Então, se o município recebe aqui, como nós vimos aqui no caso, vamos pegar o Fundeb mesmo para dar um exemplo bem aqui, ó. Fundeb. Achei. Página 20, não. Ele arrecadou 2.680.000. Desses 2.680.000, o que está com a aplicação. Mas a aplicação não entra na devolução. Ele arrecadou, agora não estou cá, ele arrecadou 2.680.000. Não, 680 está com a aplicação financeira. Deixa eu ver aqui se ele aparece. Arrecadou 2.659.295. Esse 2.659.000, desse valor, esse foi a receita recebida do Fundeb. Com quanto que ele contribuiu? 20%, né? Com 20%, que representou 2.474.000. Se comparar o 2.659.000 que foi restituído, transferido para o município, com o que ele contribuiu de 2.474, houve-se ganho de 246 mil. Ou seja, ele recebeu mais do que aquilo que ele contribuiu para a formação do Fundeb, para ser redistribuído na rede de ensino dos municípios, de acordo com o número de alunos na rede de ensino. Entendi. Então, foi esse valor do Fundeb. Sim. Entendi. Do Fundeb. E vimos aqui que ele atingiu o 70% mínimo. Foi visto tudo isso, né? Bem acima, 89 e pouco. Então, está favorável, então. Tá tirando favorável. esse 54... A única situação aqui dentro que fica Tá mais acima do assim limite é o do legal. pessoal.
As demais estão todas elas praticamente cumpridas, né, Cindy? Obrigada, Madeixa. Eu que agradeço aí a Quero atenção. agradecer a sua presença aqui mais uma vez, nessa audiência pública. Nenhum vereador quer... Então, nada mais havendo para tratar, está encerrada essa audiência pública. Obrigada, Madeixa. Muito obrigada a todos. Uma excelente noite.